Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. João Ricardo Yamazita, eu sou médico do Centro de Saúde Quântica Integrativa e diretor do Instituto de Medicina Consciente em Foz do Iguaçu. Então pessoal, hoje nós vamos falar sobre um problema muito comum e que está aumentando ainda mais agora na época de pandemia, de Covid, né? Então é a ansiedade e a depressão. Então essas duas doenças têm os CIDs F41 e F32. Então, cerca de 33% da população mundial possui ansiedade F41. E cerca de 6 a 20%, talvez esses números estejam aumentando muito nos dias de hoje, né? Tem o CID de F32, que é da depressão. Transtorno depressivo maior. Então, são problemas muito comuns. Ao contrário do que muitos pensam, não é frescura, é um problema muito sério, chega a cometer a capacidade da pessoa exercer a sua vida, as atividades do cotidiano. Então, a depressão, por exemplo, é a maior causa de faltas no trabalho e de perda de rendimento no trabalho. E não só no trabalho. Possivelmente muitas separações conjugais, muitas falências de empresas, de negócios podem ocorrer devido a isso. Por quê? A pessoa com depressão, ela tem uma tendência a ver o lado negativo das coisas, tem uma dificuldade de ver o lado positivo. E ver o lado positivo é fundamental nos dias de hoje. A gente enxergar as coisas negativas, erradas, é importante, mas a gente precisa ter soluções, precisa ter pelo menos um 51% de bem-estar positivo para que não entremos no estado de estresse contínuo, o que vai gerar um desgaste das funções fisiológicas do corpo, a liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a liberação excessiva de cortisol, né? Todos hoje conhecem os medicamentos corticoides que são usados na Covid para diminuir a inflamação. Então, quando a gente fica estressado, a gente gera inflamação e a gente produz o cortisol para diminuir essa inflamação gerada. No entanto, com o tempo, o organismo vai perdendo a capacidade de produzir o cortisol, né? E com o tempo a pessoa entra num estado de fadiga, de falta de energia, que muitos chamam de fadiga adrenal, fadiga da adrenal, que são as glândulas que produzem o cortisol e outros hormônios. Também ocorre devido à inflamação que é gerada no estresse, na ansiedade, na depressão. Isso lesa as mitocôndrias que produzem energia nas células, então a pessoa passa a ter uma mitocondriopatia, um acometimento, um transtorno das mitocôndrias que geram energia. Sem energia, as células não conseguem desempenhar suas funções adequadamente, seja produzir enzimas, proteínas, os constituintes que a célula precisa para ter um bom desempenho e, consequentemente, pode acabar tendo outros problemas de saúde. Então é comum que a pessoa que sofre de estresse, ansiedade, depressão, tenha dores de cabeça, tenha distúrbios do sono, né? Porque para a gente ter um sono adequado, a gente precisa produzir melatonina, que é produzida a partir da serotonina. E para produzir a serotonina, então a gente usa o triptofano dos alimentos, então a gente precisa absorver o triptofano através de tendo uma boa saúde intestinal para absorver este nutriente. E no cérebro, o triptofano vai ser transformado, convertido em serotonina. Mas quando existe inflamação, toxinas, deficiências nutricionais, então essa transformação é dificultada. Por quê? Porque a inflamação ativa uma enzima chamada IDO, indolamina deoxidase. Ela que transforma o triptofano em serotonina. Então, a serotonina é um neurotransmissor que dá paz, felicidade, a gente se sente tranquilo, bem, feliz. Quando existe inflamação, a gente não consegue produzir a serotonina e a serotonina não é transformada em melatonina, porque a melatonina é o hormônio do sono,
hormônio que desintoxica nossas células durante o sono, dando um sono reparador. Então, outros problemas que a pessoa pode ter, além da insônia, dores de cabeça, pode ter dores no corpo, dores às vezes injustificadas. Vai no ortopedista e não encontra a causa, são dores próprias do estresse, da depressão, porque a falta de serotonina acaba gerando a formação da N-metil-D-aspartato. Então a inflamação acaba ativando mecanismos que geram dor. Então a pessoa acaba tendo dores no corpo, dor de cabeça, disfunções diversas autonômicas do sistema nervoso autônomo, como gastrite, problemas intestinais, e o intestino acaba afetando, agravando ainda mais a ansiedade, a depressão. Então é comum que a pessoa tenha problemas emocionais, com fatores emocionais diversos. Mas quando a pessoa está inflamada devido a um metabolismo, a uma mucosa intestinal prejudicada, a falta de vitaminas e nutrientes também causada por isso, quando o nosso intestino está inflamado, a gente tem dificuldade para absorver os sais minerais, as vitaminas, os nutrientes dos alimentos. E essa falta de nutrientes vai dificultar a produção de hormônios, de neurotransmissores, mesmo hormônios, né? Então, nossa saúde como um todo fica prejudicada. Mas, afinal, como então resolver o problema da ansiedade, do estresse, né, da depressão? Então, tem que ver sempre as causas, né? Então, se a pessoa já começou tendo um parto, nasceu de parto cesárea, então isso favorece a geração de uma disbiose, um desequilíbrio dos micro-organismos do intestino. Se ela não mamou no peito adequadamente, então isso vai causando uma tendência ao intestino dela ser mais reativo, mais inflamado. Então, se a pessoa tomou muitos antibióticos na infância, isso tudo vai favorecendo a geração de uma microbiota intestinal, micro-organismos intestinais patogênicos. E hoje se sabe que a saúde do intestino, da nossa microbiota, é fundamental para a saúde e também para a saúde mental. Então, quem quiser pesquisar sobre isso, né, para não, como os médicos usam muito pouco esta abordagem, então pouca gente conhece, inclusive os médicos ainda estão, um conhecimento da medicina translacional, da medicina avançada, científica. Então a maioria dos médicos ainda não estudou esses temas, a influência da microbiota intestinal, gerando inflamação e patologias diversas. Então a pessoa que tenha uma disbiose, que é esse desequilíbrio da microbiota, ou que tenha intolerância alimentar com glúten, que tem na farinha do trigo, os laticínios, não só a lactose é a proteína, é o açúcar do leite, mas tem as proteínas do leite que geram inflamação também. Então, os parasitas, fungos, bactérias do intestino geram uma disbiose, podem agravar ou causar também intolerâncias alimentares. Isso vai gerar má absorção de nutrientes, vai gerar inflamação, intoxicações diversas por metais tóxicos, inclusive. Isso vai afetar a fisiologia cerebral, favorecendo a ocorrência de transtornos de humor, transtornos de ansiedade. Então a pessoa, para superar esses problemas emocionais, ela pode dispor de algumas ferramentas para melhorar a sua epigenética, a forma que os genes se manifestam. Então a pessoa pode e deve praticar exercícios físicos. Então quando se tem a depressão, é difícil a pessoa começar a fazer exercício, mas comece, nem que seja para dar uma volta no quarteirão. Aí você vai enganando o seu corpo, você dá uma volta e fala, opa, até que não foi tão difícil, dá mais algumas voltas. E o ideal é que não fique só na caminhada. A caminhada traz benefícios, mas dentro do tanto de benefícios que o exercício físico pode trazer, a caminhada traz um benefício pequeno ainda, é possível ter mais. Então a pessoa com o tempo pode começar a correr um pouco, uns 5 minutos,
Comece sempre aos poucos para seu organismo não sentir o impacto do início do exercício. Então, além do exercício físico, é importante também a pessoa corrigir a alimentação, ter uma dieta anti-inflamatória, como eu falei antes. Então, ela pode também cultivar uma mentalidade pelo menos 51% mais para positivo, né? Então, isso faz parte da psicologia positiva. Então, a gente ficar só pesquisando, buscando a causa da ansiedade, da depressão, nos fatores emocionais, nos traumas emocionais, e isso às vezes não traz um benefício que poderia ter quando a gente começa a ver os pontos positivos de nossa personalidade, de nossa vida, das coisas, dos fatos da vida. Então é importante que a gente enxergue sempre o lado positivo das coisas, das nossas vivências, para que isso seja, a gente enxergue o proveito positivo que as coisas, os fatos da vida têm para nos ensinar. Então, isto tudo vai ter um saldo positivo a nível de pensamento, de emoções que são geradas, porque cada pensamento que a gente tem gera uma tempestade neuroquímica que se espalha pelo nosso corpo. Produção de neurotransmissores positivos ou negativos, hormônios positivos ou negativos. Então é possível que a gente vá melhorando a qualidade das moléculas que nós produzimos e liberando através dos nossos pensamentos e sentimentos. Se a gente só produz pensamentos de reclamação, de raiva, de angústia, de medo, de incertezas, então esses pensamentos geram um estado inflamatório, geram um estado de desequilíbrio no nosso metabolismo, que ele tende a não ficar somente naquele momento. Se a gente gerou um estado negativo de emocional, bioquímico, metabólico, infelizmente esse estado tende a se perpetuar, porque a gente ativou genes, né, pela epigenética, a gente ativou genes que vão continuar mantendo esse estado que a gente desencadeou com nossos pensamentos. Então, pessoal, não é fácil, né? A gente corrigir nossa alimentação anti-inflamatória, fazer exercício, cuidar dos nossos pensamentos, nossas emoções, buscar dar sentido à sua vida, fazer com que ela faça sentido, te traga uma felicidade, né? E talvez se dedicar a fazer o bem às pessoas, né? Pode parecer besteira, mas quando a gente se faz o bem, a gente se sente bem. Inclusive fazer bem para si mesmo. Então você está de parabéns se você está assistindo esse vídeo até agora, porque você está dedicando um tempo para você aprender coisas úteis para você e que pode trazer benefícios para as pessoas também. Tá? Então a gente passando a irradiar o bem para nós mesmos e para as pessoas à nossa volta, a gente vai gerando um estado de bem-estar em nossas células. Nós vamos produzindo neurotransmissores, hormônios mais saudáveis. Então, pessoal, espero ter dado contribuição boa para vocês. Recomendo assistir os vídeos sobre técnica de coerência cardíaca, que eu já gravei alguns, mas espero gravar um sobre essa técnica de meditação, né? Hoje estão chamando a meditação na ciência de mindfulness, de completude da mente, de a gente estar presente no aqui e agora, prestando atenção na nossa respiração no momento atual. Isso gera bem-estar, gera saúde. Então a gente vai fazer um vídeo sobre isso mais tarde, né? Então hoje é isso que eu tinha que passar para vocês, pessoal. Um abraço, obrigado até agora.